Muito bem, pessoal. Introdução à Economia, capítulo 9 do livro. O tema de hoje é Produção, Inflação e Desemprego. O primeiro tema de macroeconomia, e o livro é o Análise Econômica, Saporto e Pereira, capítulo 9. Bem, antes da gente falar aqui sobre esses temas todos de macroeconomia, vamos relembrar que até agora a gente teve aulas introdutórias com os conceitos básicos, né, incluindo a formação de preço, né, como vocês viram, como o preço é determinado através dos custos e da taxa de lucro que é possível colocar, e essa taxa de lucro está relacionada a dois fatores, né, o número de empresas naquele mercado e o tipo de produto, se o produto é homogêneo ou diferenciado. E nós vimos aí que essa combinação desses dois pontos dá 4 tipos diferentes de estrutura de mercado. E dependendo da estrutura que você fale, o empresário vai ter mais ou menos poder de mercado, com possibilidade de influenciar a taxa de lucro. Vocês lembram disso? Nós vimos também nessa parte de microeconomia, vimos as estruturas de mercado, né? Vimos a competição perfeita e ficamos algumas aulas nela. Depois nós vimos as outras estruturas de mercado, monopólio, oligopólio e competição monopolística. Vimos também como que funciona a estrutura de custos, né, e os tipos de custos em economia, que tem alguma diferença do custo contábil, como a gente viu. Vimos também, do lado do consumidor, né, o que afeta a decisão de consumo das pessoas, e nós vimos que tem a ver com, sim, de um lado, a restrição orçamentária, que é quanto a gente consegue gastar, mas de outro lado também as preferências, né? Então, as preferências, as pessoas que dão mais ou menos utilidade a determinadas preferências, como, por exemplo, tem gente que adora restaurante japonês, comida japonesa, e tem gente que detesta, né, peixe cru, por exemplo, comida japonesa nesse sentido, e aí você vai dar uma utilidade maior ou menor dependendo disso. E juntando a utilidade com a restrição orçamentária, as pessoas tomam as várias decisões de consumo. E aí também vimos o papel do governo, né? Tanto no sentido de que nos mercados de competição perfeita, no qual a demanda e a oferta determina simultaneamente o preço e a quantidade consumida, nós vimos que o governo pode afetar colocando preços máximos e preços mínimos, afeta também através do imposto, né? Colocando imposto e o efeito de aumentar o preço, diminuir a quantidade consumida. Vimos algumas aplicações também de elasticidade, né, que é uma medida quantitativa de resposta a aumentos ou diminuição de preços. E vimos também, no caso do governo, que ele pode entrar corrigindo corrigindo algumas falhas de mercado, dentre eles externalidades, estruturas de mercado imperfeitos, informação imperfeita também. Então, nós vimos isso nessas semanas. Então, essa é o lado da microeconomia, que é o estudo do mercado. Hoje a gente começa a macroeconomia, que é o estudo da economia agregada. Nesse sentido, a gente vai falar não só de um mercado separado, mas sim de todos os mercados agregados. E hoje nós vamos ver 3 ou 4 indicadores importantes da macroeconomia. A gente vai ver que tem vários indicadores, várias variáveis, digamos assim, que a gente acompanha na macroeconomia. Eu vou hoje introduzir 4 delas, que é produção, inflação e desemprego, além do um preço importante na macroeconomia, que é a taxa de juros. Tá certo? Então, vamos lá. Micro, como eu dizia, é o estudo dos mercados, né? Interação de demanda e oferta, né, dentro de uma estrutura de mercado onde você tem agentes econômicos, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, tomando decisão, mas sempre num recorte de algum tipo de mercado em específico, por exemplo, automóvel, ou, por exemplo, sei lá, aço, certo? Agora nós vamos entrar agora no estudo de mercados e variáveis agregadas, ou seja, para a economia como um todo, para a economia do Brasil como um todo,
ou talvez a economia de uma região, sei lá, região sul, sudeste, do Brasil como um todo, né? Então, aí a gente olha variáveis agregadas. Se na microeconomia a gente via preço de um certo mercado, por exemplo, preço de automóvel, preço de aço, quantidade de aço, agora a gente olha não o preço do aço, mas o preço de todos os produtos em conjuntos, como que eles afetam, né, a economia do país de maneira agregada ou de maneira conjunta. Então, o preço de um mercado virou inflação, ou seja, estudo dos preços dos produtos que a gente vai ver daqui a pouco. O emprego de número de pessoas num determinado setor agora vai virar emprego total ou taxa de desemprego. E a produção de cada setor, né, a quantidade de aço, quantidade produzida de automóveis vai virar a produção total ou produto interno bruto ou PIB, que é uma das variáveis importantes agregadas da macroeconomia. Então, agora esqueçam por um tempo os mercados específicos e pensem no mercado agregado de um país como um todo, que é o estudo da macroeconomia, tá bom? Nós vamos estudar questões tipo essas daqui que eu listei nesse slide, mas não só restrito a isso. Obviamente, tem muito mais coisas interessantes para a gente ver, né, no estudo da macroeconomia, no estudo da economia agregada, economia como um todo. Por que tem países que têm renda média, né, a renda das pessoas que vem, né, vocês lembram lá desse modelo aqui? A renda vem daqui, certo? Do que elas recebem no mercado de fatores de produção. Lembrando desse velho modelo aqui, que foi o primeiro que a gente aprendeu? Então, tem essa renda aqui das pessoas. A renda agregada, ou renda total, né? Em média, em alguns países é mais alta que outros. Na Itália é maior do que no Brasil. Nos Estados Unidos é maior que em Gana. Por quê? Porque são países que têm mais renda e outros países que têm menos renda. Bom, outra questão, preços. Nesse momento da pandemia, os preços dos produtos no supermercado, principalmente, têm subido bastante, enquanto nós tivemos aí um período de inflação bem baixa nos anos 2000, 2010, até 2012, mais ou menos. Porque outros certos períodos os preços da economia como um todo aceleram mais rápido e em outras épocas não. Porque a produção se expande em determinados momentos e em outros momentos ela contrai, ela diminui. Então, a produção do Brasil como um todo cresceu cresceu no ano de 2019, mas contraiu fortemente no ano de 2020. E esse ano, 2021, a produção está começando a retomar um pouco. Por que isso acontece? Não só a produção, mas a contratação de pessoas para trabalhar na produção, que é o emprego ou a variável desemprego, né? Uma das duas. Por que isso ocorre? Então, esse tipo de questão aqui nos interessa em macroeconomia. Bom, como vocês vão ver, existem várias variáveis macroeconômicas, que são essas variáveis da economia agregada, da economia como um todo, que valem a pena acompanhar e que a gente precisa entender. 4 delas a gente vai ver hoje. E elas têm a ver, essas variáveis, com esses 3 metas ou objetivos que uma economia tentaria obter num determinado momento. Por exemplo, é legal ter para as economias um crescimento econômico rápido. O que isso aqui quer dizer é que o PIB, né, ou o Produto Interno Bruto, ou aquele produção do país como um todo, aumenta numa velocidade maior ou mais rápida possível. Isso aqui é uma meta bacana, porque é melhor crescer mais do que crescer menos. Por quê? Porque quando você cresce mais, você gera mais renda para as pessoas, gera mais renda para as empresas, você gera mais empregos, contrata pessoas. Então, né, enfim, é uma meta bacana, uma meta legal, algo que uma macroeconomia, ou seja, a economia de um país como um todo, desejaria obter em determinado momento. Pleno emprego, o que quer dizer isso? Pleno emprego quer dizer, é sinônimo de desemprego zero, ou seja, não tem ninguém desempregado, ninguém que possa trabalhar, porque às vezes as pessoas não podem trabalhar, né? Pessoas que estão, sei lá, doentes ou com uma idade muito avançada ou com uma idade muito baixa, né? Menor de idade, pela lei não pode trabalhar. Mas fora esses, das pessoas que podem trabalhar,
Desemprego zero é ninguém, todo mundo trabalhando, ou seja, pleno emprego. Seria uma meta legal também, ou seja, ninguém desempregado, nenhuma pessoa. E estabilidade de preços, ou seja, eu vou hoje no supermercado, compro uma coisa que custa R$10, amanhã também R$10, vou ano que vem R$10, ou seja, preços estáveis significa que preços eles mudam pouco, os preços dos produtos mudam pouco ou são estáveis, ou seja, quase não muda ou não muda, talvez, até em alguns casos. Então, seriam legais essas 3 metas macroeconômicas, são ótimas. A questão é, veja você, primeiro, será que é factível que exista, num determinado momento, estabilidade de preço? Será que hoje, com toda a bagunça que houve na economia mundial por conta da pandemia, será que a gente consegue ter uma economia com os preços estáveis? Tá? Uma época aí, nos anos 2000, foi mais fácil. O Brasil estava crescendo, o mundo, a economia chinesa estava começando a entrar com tudo na economia mundial, a China, e comprando produtos de tudo quanto é parte, inclusive de empresas brasileiras. E aí, nesse sentido, foi relativamente tranquilo, possível manter os preços estáveis. Mas e agora? Na época de inflação, né? Por que teria inflação agora, nessa época de pandemia? Talvez porque os produtos estão só faltando, alguns produtos vêm de fora, e está mais difícil trazer produto de fora, porque com a pandemia você tem menos, né, linhas aéreas e linhas de navio funcionando, trazendo produtos para a gente, trazendo menos produtos, talvez, então os que chegam aqui chegam mais caros, seria talvez por conta disso. Pleno emprego, se você vê por toda parte empresas fechadas, não contratando pessoas, então você não vai ter o pleno emprego, né? Você vai ter desemprego. E, de fato, o desemprego na economia brasileira foi estimado recentemente de estar em torno de 14%. Ou seja, daqueles que estão procurando emprego no momento, ou que têm emprego, desse pessoal total, 14%, de todos que podem obter um emprego, 14% não estão conseguindo, estão desempregados. E é um número relativamente grande, como a gente vai ver. 6, 5% de desemprego já são números bem menores e mais possíveis, né, e melhores, mais próximos do pleno emprego. Então, outra coisa, crescimento econômico rápido. Com os negócios fechando ou estando fechados, é difícil você ter o crescimento econômico rápido. Então, a primeira pergunta é essa, né? Será que sempre você consegue ter crescimento econômico rápido, sempre emprego, sempre estabilidade? Essa é uma pergunta, né, que é difícil de ter resposta como sim para todas. E eu, ao mesmo tempo, será que eu consigo conciliar as 3 metas? Pensa numa época que foi mais favorável para a economia brasileira, os anos 2000, principalmente até 2008, o que aconteceu? O Brasil realmente cresceu rápido e nós estivemos mais próximos do pleno emprego. E a inflação baixa também, ou seja, uma certa estabilidade de emprego. Mas, à medida que cresce mais, o crescimento rápido, ele contrata mais gente, então você fica mais próximo do pleno emprego. O problema é que, a partir disso, quando você está crescendo muito, é difícil contratar mais gente, porque já está todo mundo empregado praticamente. Então, para eu contratar uma pessoa, eu tenho que retirar ela de outra empresa, e para conseguir isso, eu tenho que aumentar o salário das pessoas. E aumentando o salário, os preços já não vão ficar tão estáveis, porque aquelas empresas que contratavam mão de obra, agora vão ter que pagar mais pela mão de obra, né? Porque o salário está subindo. Então, você vê que é difícil conciliar as 3 metas ao mesmo tempo? De qualquer modo, seja difícil ou não, o ponto é que as macroeconomias, né, as economias como um todo de um país, adorariam que atingir essas 3 metas ao mesmo tempo ou não, mas são 3 objetivos que a gente deve ter em mente. Tá? E quando a gente fala dessas variáveis aqui, vamos entender um pouco o que está por trás de cada variável. Por exemplo, por trás dessa meta aqui tem a variável PIB, ou Produto Interno Bruto, que é uma medida de produção. Por trás dessa variável aqui tem a variável desemprego, né? O zero desemprego é o pleno emprego. E por trás da variável
meta estabilidade de preço, a gente tem uma inflação baixa. Inflação é variação no nível de preço. Então, vamos discutir agora, na aula de hoje, isso. PIB, inflação e desemprego. Além de falar também sobre taxa de juros, que é o preço do dinheiro, preço dos empréstimos. Vamos lá. Começando pelo PIB. Produto Interno Bruto. É todo aquilo, é uma primeira coisa, é uma medida de produção. Tá? Uma medida de produção. Ou seja, quanto que um país produz. Mas o interessante é que à medida que você mede isso, é como você, quando você mede a produção de um país, indiretamente você está medindo também quanto que as pessoas têm para gastar de renda e quanto que as pessoas efetivamente gastam na economia. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, do bom e velho fluxo de diagrama circular. Nele, a gente vai ver que você acha o PIB, você acha despesas e você acha renda. Olha lá. O PIB é tudo isso aqui, ó, essa seta vermelha. Tudo que as empresas produzem em todos os setores somados em determinado momento, elas vão lá e levam para os mercados e vendem nesses vários mercados. Então, isso é o PIB, isso é a produção. Ao mesmo tempo, as pessoas compram essas coisas que foram produzidas, né, nos vários mercados. Então, eu posso medir, então, tendo esse valor aqui, e ter uma ideia de quanto que foram as despesas também, mais ou menos, porque as pessoas gastam, né, vão lá e compram esses produtos. E também uma medida de renda, olha a renda aqui. Por quê? Porque para ter as despesas, para elaborar as despesas, a curvinha aqui saiu tortinha, né? Para elaborar essas despesas, as pessoas precisam dessa renda. Então, o fluxo circular é isso, né? Eu produzo, vendo e as pessoas compram com a renda. Então, nesse sentido, no diagrama de fluxo, a gente tem tudo aí, tem PIB, tem despesa e tem renda, tá? Então, nesse sentido, o PIB mede a produção, e nós vamos falar o PIB aqui como medida de produção. Mas lembre-se, pelo diagrama fluxo circular, o PIB também acaba servindo nesse modo aí para me ter uma ideia da renda no país e da despesa dos gastos que as pessoas têm consumo no país, tá bom? Bom, qual a definição de PIB, Produto Interno Bruto? É aquilo que se é produzido no país. Mas, vamos ser mais específico, o PIB é uma medida do valor total de mercado de todos os bens e serviços finais dentro de um país em um dado período de tempo. Tá bom? Como assim? Vou repetir aqui nessa caixinha. Então vamos lá. Tem várias palavras, que é uma definição grande. O PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos por um país em um determinado período. Então, olha, tem uma série de coisas aqui. Primeiro, bens e serviços. Tá? Eu estou falando tanto de todos os produtos da economia, seja tangíveis, bens, ou intangíveis, serviços. Beleza? Tá. Essa é a primeira coisa. Então, o valor de mercado de tudo que foi produzido faz parte do PIB. Só que não é qualquer bem e serviço, só os bens e serviços finais. Tá? Os bens e serviços finais. Relembrando, o que é um bem final mesmo? É aquele bem que é consumido pelo consumidor, utilizado pelo consumidor final, comprado e consumido, obviamente, pelo consumidor final. Então, isso tira os bens intermediários e os bens de capital, que vocês lembram, tudo isso da aula 2, está tudo definido lá, quem não lembra, passe lá. Bens e serviços finais somente, os intermediários não, e os de capital não. Por quê? Porque o bem de serviço intermediário, ele é utilizado, ele é produzido para ser utilizado na produção de outro bem. Então, lembra do aço? O aço não é um bem final. Todo o aço que existe na economia é contratado para, é utilizado em outros setores, né? Então, nesse sentido, não é um bem final o aço. Mesma coisa com as máquinas utilizadas na produção. Ninguém aqui compra máquina para utilizar em casa. Elas são utilizadas na produção de outros bens. Então, bens finais, tá?
Que mais? Todos os bens e serviços finais produzidos em um país, ou seja, uma unidade regional. Tá? Eu posso pensar no Brasil, mas eu posso pensar no estado de São Paulo. Qual o PIB paulista? Qual foi o tanto que se foi produzido no estado de São Paulo? Ou então no município de Santos, qual o PIB de Santos? É aquilo que foi produzido dentro dos limites daquele país, estado ou município. Então tem esse recorte geográfico por trás, né? E tem um recorte temporal também, que o PIB, ele é aquilo que eu produzi em um determinado período. Por exemplo, o PIB de 2020 foi aquilo que a gente produziu entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020. Então, os períodos aqui têm vários recortes, né? Pode ser anual, PIB de um ano, mas pode ser também trimestral ou mensal, tá? Então, essa definição de PIB aí é longa, né? Tem a ver com bastante coisa, então vamos ver uma por uma. Primeiro, a produção o PIB, ele é avaliado pelo preço de mercado. Ou seja, quando eu somo tudo que eu produzi de automóveis com tudo que eu produzi sei lá, de lanches ou de serviços financeiros contábeis ou, enfim, todos aqueles bens e serviços, eu tenho que colocar tudo numa unidade só, né? Porque não dá para comparar automóveis com lanches, com serviços financeiros contábeis. Então, o jeito é monetarizar cada um desses serviços. Então, quanto vale o automóvel? 50 mil reais? Ah, tá. Tudo bem. E com lanches, quanto que foi gasto? 5 mil reais. Então, você soma 50 com 5. E quanto que foi o serviço contábil? 20 mil reais. Então, você vai somar pelo preço atual no mercado, pelo preço de mercado, pelo preço vigente, não pelo preço de, obviamente, 10 anos atrás, tá? Então, o preço de mercado. Então, quando eu calculo o PIB em 2020, eu somei o preço dos automóveis com o preço de 2020, mais os serviços e mais os outros bens aí, etc, etc. Tá bom? Outra coisa que eu já falei é que a gente deixa de fora os bens intermediários e usa só os produtos finais, porque a gente conta o valor uma vez só. Porque o que acontece? Quando você produz uma chapa de aço de 20 mil, eu poderia muito bem chegar e colocar no PIB esses 20 mil. Mas o problema é que esses 20 mil vão ser utilizados em outra coisa. Por exemplo, vão ser utilizados na construção de um prédio, ou na produção de um automóvel, ou num pedacinho de uma chapa de pedaço de computador, ou um pedaço da chapa vai ser usado no computador. Então, ele vai fazer parte de outros bens. Então, o automóvel, quando tem 50 mil daquele valor, o aço está embutido no valor. Então, não é que o aço sumiu da economia, porque eu deixei o bem intermediário de fora, não é isso. É que ele ficou com preço embutido dentro dos produtos finais. Então, quando eu faço um prédio aí, o valor total do prédio aí é 100 milhões, desses 100 milhões vai ter, sei lá, uns 30 milhões aí de aço, tá certo? Então, eu não vou contar o valor do aço duas vezes, a hora que eu produzo e a hora que depois ele vira prédio, tá bom? Então, o bem intermediário fica de fora, bem de capital também, só produtos finais. Bens e serviços, como vocês já sabem desde a aula 2, produtos tangíveis são os bens e serviços são os produtos intangíveis. Está aqui os exemplos, né? Corte de cabelo, limpeza de casa, serviço médico são serviços, comida, roupa e carro são bens. Então, inclui tudo, tá? Agora sim, o recorte temporal e o recorte espacial. Recorte temporal, aquilo que são produzidos agora, correntemente, e dentro de um período de tempo, tá? Geralmente, PIB, a gente mede o PIB do ano, mas tem países também que calculam o PIB trimestral, ou seja, a cada 3 meses. Existe até o PIB do mês, embora seja menos utilizado, você pode saber o quanto que eu produzi no mês, é que tem que dar um tempo para você poder contabilizar os números, né? Então, tipicamente, o PIB a gente mede a cada 3 meses ou por ano, mas sempre os produtos, os valores correntes, a preços correntes, tá? Então,
é isso. Não se esqueçam que é a produção corrente. E outra, o recorte geográfico. Posso falar do PIB do Brasil como um todo, ou de uma região geográfica, por exemplo, o estado de São Paulo, por exemplo, a região sudeste. Beleza? Então é isso, ó. PIB, valor de mercado corrente de todos os bens e serviços finais produzidos onde? Num país, quando? Em um determinado período. Beleza? Então, PIB é a nossa primeira variável macroeconômica que a gente aprende aqui, vamos, né, iniciando o estudo da macroeconomia. O que entra dentro do PIB? Tudo que é produzido de maneira legal e eu diria até formal, os produtos que são vendidos formalmente e legalmente. Eu acho que eu não coloquei a palavra formal aqui. Eu esqueci, mas o certo era colocar formalmente e legalmente. Formalmente, porque são as operações formais é que a gente consegue medir no PIB. Por exemplo, produzir aí, sei lá, um automóvel Gol, a Volkswagen, ela, quando vende esse automóvel para a gente, antes disso, ela pagou um produto chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ela paga para o governo. Todo produto formalmente produzido, ou seja, que tem notas e que é contabilizado de maneira formal na economia, paga imposto. E por conta disso a gente consegue saber, inclusive, quais são os produtos que estão sendo produzidos na economia. Então, lembra do Gol de 50 mil reais? Então, por conta da nota fiscal de IPI, eu sei que esse Gol existiu, tá? Porque ele foi produzido de maneira formal na economia. Só que tem coisas que são produzidas de maneira informal, por exemplo, dentro de casa. Sabe essas, sei lá, alguma colega sua ou amiga, alguma pessoa que você conhece que fez bolo de pote em casa e está vendendo bolo de pote na vizinhança para as pessoas, vendia na universidade quando tinha aula dentro da universidade ou na escola. Então, essa produção não tem como entrar no PIB. Ele não é contabilizado no PIB, ele fica fora. Por quê? Porque ele é produzido de maneira informal, não tem como medir. Inclusive, a pessoa que produz isso aí não paga imposto. O governo nem sabe que você está produzindo bolo de pote em casa e está saindo vendendo por aí. Tá? Então, é uma produção informal. Então, produção informal não é contabilizado no PIB, porque não tem como saber, né? Não tem como saber, não tem registro dessa ocorrência. Tá? Então, vocês que são contadores, futuramente, daqui a pouco serão, né, formados, no final do curso, vão ver e vão saber exatamente esse ponto de que o que pode ser contabilizado, né, no balanço da empresa e tal, são aquelas coisas produzidas formalmente e que pode ser rastreado pelo pagamento dos impostos, os tipos e as alíquotas de impostos que vocês pagaram. Beleza? Então, volta um slide. Produzido de maneira formal e legal na economia. O que é informal não é contabilizado no PIB. E o que é produzido de maneira ilegal também não é contabilizado no PIB. Por exemplo, todos os tipos de drogas, né? Ou então aquelas bebidas na época da proibição, quando não podia, nos anos 20 do século passado, teve aí uma proibição, acho que foi nos Estados Unidos, mas teve países como o Brasil que também adotou, que não se podia produzir álcool. O álcool ficou proibido. Então, começaram a vender bebida alcoólica ilegal, de maneira ilegal, ou seja, escondido. Então, drogas ou bebida alcoólica que é produzida em países de maneira ilegal não vai ser contabilizado no PIB por uma razão óbvia. Né? Ele está sendo produzido de maneira ilegal. Então, se o informal já não tem como você rastrear, imagine o ilegal, né? Mais difícil ainda. Então, eu que moro em Santos, aí vive aparecendo na TV aí, na TV Tribuna de Santos, os casos de drogas que são apreendidas no Porto de Santos, que estão tentando produzir, exportar, vender para uma outra parte do mundo, ou então para outra parte do Brasil.
direto. Outro dia prenderam aí mais de 1 tonelada de pacotes de maconha aqui no Porto de Santos. Mas não é só no Porto de Santos, né? Vira e mexe aí, São Paulo, no interior, descobrem aí uma carga de drogas que estão sendo vendidas de maneira ilegal. Então, informal e ilegal não entra no PIB, tá bom? Não tem como o contador contabilizar isso nunca, e nem o economista, beleza? Vamos falar agora de 4 ou 5 importantes variáveis macroeconômicas que, em conjunto, fazem parte do PIB. Tá? Eu estava até agora definindo o PIB para vocês. E eu vou chamar o PIB de Y, tá? Então, quando você daqui para frente você vê esse Yzinho bonitinho, é o PIB, é a produção do país. A produção, ela é composta por 5 componentes, que são outras 5 variáveis macroeconômicas, também importantes, que cabe aqui mostrar e definir para vocês. O consumo, o investimento, as compras do governo, as exportações e as importações. Vou definir cada uma delas daqui a pouco, mas existe essa identidade macroeconômica, talvez seja a primeira equação macroeconômica que vocês estão vendo e seja importante entender, saber que existe. Que o PIB é a soma desses 5 componentes, C mais I, mais G, mais X, menos M. Tá? Então, ou seja, o PIB é a soma do consumo com o investimento, com os gastos do governo, com as exportações, descontando as importações. Como assim? Lembra que o PIB ele é isso aqui que a gente produz, mas ao mesmo tempo ele é despesa e ele é renda? Então, essas despesas aqui, que é a mesma coisa que o PIB, olha só as despesas aparecendo aqui. Olha só as despesas. Então, é um modo de ver o PIB, um outro modo de ver o PIB. O PIB não é só a produção do valor de todos os bens correntes, bens finais, dentro de um lugar, de um país, num determinado período de tempo. Ele é isso, mas ele é também a composição da soma desses gastos. Isto aqui são gastos. C, consumo. É os gastos das famílias em bens e serviços. Então, tudo que eu, você e nós aí em conjunto gastamos num determinado período de tempo, em um determinado país, é o consumo das famílias. Então, eu comprei uma TV de R$ 2.000, e mais um computador de 2.500, e mais um celular de 900, e mais, sei lá, uma roupa aí de R$ 100. A soma desses gastos meus é o meu consumo, e somando o meu consumo com o seu, com o da sua amiga, da sua família, vai ser o consumo naquele ano. Então, o consumo é o primeiro componente do PIB, tá? Visto sob essa ótica, esse lado aí, visão como despesa. Vamos ver essas despesas aqui. E esse I? I é o investimento, que é uma despesa também. Não deixa de ser uma despesa. É o gasto que as firmas tiveram para produzir mais. Tudo que as empresas gastaram para poder produzir e vender os produtos para nós, isso é chamado investimento. Então, sei lá, equipamento, a empresa compra um robô, compra uma máquina, compra sei lá, um computador especial de comando numérico. Esses equipamentos, essas máquinas que estão na produção, fazem parte do investimento. Mas não só isso. Os insumos que elas usam para produzir essas várias coisas que elas fazem, também é gasto de investimento. Então, só que é um gasto diferente das famílias. As famílias gastam para consumir produtos. As empresas gastam para possibilitar que elas possam produzir e vender. Então, o investimento é uma despesa de uma outra ordem, diferente do consumo, mas, volto um slide, também faz parte do PIB. Tá? Então, também é uma despesa do PIB. C mais I mais G. O que seria G? Compras do governo. Enfim, assim como as pessoas têm os seus gastos, o governo, como ele é uma entidade diferente, separada, nós vamos marcar os gastos dele
nessa outra conta, numa conta separada, conta chamada G, uma conta chamada gastos de governo. Então, tudo que o governo gastou em bens e serviços, né, separados das famílias, ele vai ser esse Gzinho aqui. Então, quando ele comprou um automóvel para o deputado corrupto, para o deputado utilizar, ou serviços que ele contrata de consultoria, serviços de limpeza, serviços de comida, toda a soma dos gastos dos governos vai dar esse G aqui. E note que no Brasil a gente é uma república federativa, né? Ou seja, é uma federação, tem 3 níveis de governo. Tem o governo central, né? O governo federal, localizado em Brasília. Tem os governos estaduais, que são os 26 estados mais o Distrito Federal, somando 27 unidades federativas, e mais os municípios. Nós temos 5.580 e... esqueci o último número, 5.580 municípios. Então, os gastos num determinado ano de todos esse povo aí, somado, é o G, tá? Óbvio que eu posso dividir o gasto do governo em gasto do governo federal, estadual e municipal, se eu quiser. Mas, enfim, saibam que o gasto do governo ele é contabilizado em separado dos gastos das famílias, tá? Um é consumo C e o outro é G. Beleza. Aí tem mais 2 itens que se chama X e o outro se chama M. X é X, ou X aqui, exportações, enquanto o M é importações, tá? A gente come a primeira letra e pega a segunda. X de exportações e M de importações. Tá? Então, volta aqui, o X está aqui e o M está aqui. Somando esse X, descontando o M, essa soma de X com menos M, vai ser o que a gente chama de saldo da balança comercial. Antes de falar como assim balança comercial, deixa eu explicar que X são as exportações, são aqueles produtos que são produzidos no seu país e são vendidos para outros países. Então, é algo que foi produzido aqui na nossa limite, no limite da geografia do Brasil, né? E foi produzido aqui e foi vendido para alguém consumir lá fora. Então, não é consumo C. Por quê? Porque esse consumo C é dos brasileiros. O X é um consumo de pessoas que estão consumindo lá fora. Então, tudo que eu produzo aqui, mas que é consumido por um estrangeiro, tudo somado até o fim do ano, dá as exportações. E o M é um consumo que não é o C, porque o C é o gasto da família com bens e serviços brasileiros, produzidos dentro da nossa fronteira. O gasto das famílias com bens e serviços produzidos no exterior é chamado de M, ou importações. Então, aquele perfume francês lá que você gastou R$500, pelo amor de Deus, no vidro, esses R$500, ele entra no M e não entra no C. E é por isso que esse M aqui é negativo na conta, porque ele não foi produzido no Brasil. Então, ele não faz parte do PIB brasileiro. Então, porém, ele foi gasto. Você gastou R$500. Então, é por isso que a gente tem que descontar do PIB brasileiro tudo que entrou aqui, que as pessoas gastaram com coisas de fora. Tá? Então, o M, ele, de novo, produzido lá fora, importação é produzido lá fora, então eu tenho que descontar do PIB nacional. Agora, faz parte do PIB nacional o X, a exportação, que é todo aquele produto que é produzido nacionalmente e que alguém lá fora vai comprar e vai utilizar lá fora. Tá certo? É o X. Então, é isso. A soma dos dois, o X, tudo que eu vendi para fora, descontando tudo que eu comprei, vai ser o tal do saldo da balança comercial, que pode ser, obviamente, positivo ou negativo. Se o X for maior que M, o saldo da balança vai ser positivo, e o M, se o M maior que o X, significa que o saldo da balança comercial vai ser negativo. Bom, o X menos M, a gente vai voltar a falar sobre eles lá na frente, no capítulo 13, né, daqui a poucas semanas, mas eu quero mostrar para vocês, por enquanto, e depois eu vou voltar a falar em mais detalhe daqui a 2 semanas também,
sobre esses componentes do PIB. Vocês vão ver que eles têm determinantes. O consumo não está aqui de alegre, né? Tem alguma coisa que determina o consumo das pessoas. Aula 11 a gente fala sobre isso. Hoje só queria falar isso, que o PIB, além dele ser o valor, né, de tudo que eu produzo, de bens, serviços, sinais, no espaço de um país e no tempo de um determinado período, o PIB também é a soma desses vários componentes aqui. Leiam-se consumo, investimento, gasto do governo e saldo da balança comercial, que por sua vez é exportações menos importações. Beleza? Alguma dúvida até agora? Está tranquila essa ideia de PIB? Nenhum problema por enquanto? Bom, então vamos seguindo. Qualquer coisa, por favor, chame e vamos lá. PIB, ele mede a riqueza econômica do país no sentido de que, tudo que eu produzo, se eu produzo 100 milhões, 100 bilhões num determinado ano, no final desse ano eu estou 100 bilhões mais rico, certo? Eu consegui produzir, através das minhas ações, dentro desses 365 dias do ano, eu consegui criar essa riqueza aqui, 200 bilhões. Um outro país, pode ser que no mesmo período, sei lá, porque ele tem mais gente ou porque ele tem menos gente, ele pode conseguir produzir, sei lá, 900 bilhões. Ou porque tem mais pessoas, ou porque cada pessoa sabe fazer melhor as coisas, ou porque essas pessoas têm máquinas que as do primeiro país não tinham, sei lá por que cargas d'água. O ponto é que tem um país que produziu 200 bilhões e o outro produziu 900 bilhões. Então, nesse sentido, se eu comparar esses dois PIBs, eu estou comparando a riqueza econômica desses dois. Eu estou dizendo que o segundo país ele é mais rico porque ele produziu 900 bilhões e o outro primeiro produziu só 200 bilhões. Só que quando você fala assim, quando você usa o PIB para comparar a riqueza econômica, você não está sabendo, não está dizendo nada sobre a questão de que cada país está produzindo, mas quantas pessoas estão produzindo isso? Né? Uma medida de, como é que eu vou dizer, não é eficiência, né? Sei lá, um país tem 200 bilhões produzindo, sendo que 1 milhão de pessoas fez isso. Agora, o outro país que produziu 900 bilhões, você tem, sei lá, 1 bilhão de pessoas. Então, quando você divide uma coisa pela outra, divide para saber a produção por pessoa, o primeiro país vai ser mais rico do que o segundo, porque ele vai ter o que a gente chama de um maior PIB per capita. PIB per capita nada mais é do que pegar esse PIB aqui, da riqueza, e dividir pela população do país. Então, vamos lá. 200 bilhões dividido por 1 milhão de pessoas vai dar 200 milhões dividido por 1 milhão de pessoas vai dar 200, sei lá, dólares por pessoa. Já o outro país que produziu 900 bilhões, mas tem 1 bilhão de pessoas, 900 ou 10 bilhões de pessoas, você vai dividir um pelo outro, vai dar 0,9. Então, é uma riqueza menor do que o outro. O ponto é que o PIB per capita, ele informa qual que é a riqueza média por pessoa. É uma medida de bem-estar médio. Por que médio? Porque você está dividindo pelo número de pessoas. Entendeu? Se você chega à conclusão, quer ver, vamos dar um exemplo, fica mais claro. Olha aqui, a Noruega e os Estados Unidos. A Noruega produz 456 bilhões de dólares. Sempre a mesma moeda. A moeda é dólares americanos. A Noruega produz 450 bilhões. Já os Estados Unidos produz 14.264 bilhões, ou seja, 14 trilhões. Tá? Poxa, os Estados Unidos está produzindo muito mais que a Noruega. Só que é o seguinte, a população dos Estados Unidos é 300 e alguma coisa. Mais de 300 milhões de pessoas. Enquanto que a Noruega está produzindo só isso aqui, mas eles estão produzindo em
4, 12, 8 a 10 milhões de pessoas. Então, quando você calcula, volta um slide, PIB per capita, que é o PIB dividido pela população, eu divido 456 bilhões por 10 milhões de pessoas, vai dar 95 mil dólares por pessoa. Enquanto os Estados Unidos, quando eu divido esses 14 trilhões, 264 bilhões, divido por 300 milhões, vai dar 46 mil dólares por pessoa. Pô, ainda é uma boa grana, 46 mil dólares por pessoa. Só que é menos do que os 95 da Noruega. Então, ou seja, volta um slide. PIB mede a riqueza econômica do país e o PIB per capita também mede a riqueza econômica. Só que o PIB per capita mede por pessoa. Tá? Então, é um valor médio. Então, compara de novo a primeira com a segunda linha. A Noruega produz muito menos que os Estados Unidos, só que a Noruega tem muito menos pessoas produzindo isso, né? Porque per capita é 456 dividido pelos 10 milhões lá, ou nem lembro se é 10 milhões ou se é 8 milhões, acho que é 8. Aí você divide pela população, vai dar 95 mil. Então, medir a riqueza pelo PIB é bom, é legal, porque mede aí o tamanho da economia como um todo, mas para você saber, em média, qual país que é mais rico, talvez seja interessante usar o PIB per capita, que é uma média, como o nome já diz, né? População, produção dividido por número de pessoas. Então, em média, na Noruega, as pessoas produzem 95 mil reais por pessoa, enquanto nos Estados Unidos, em média, eles produzem 46 mil dólares por pessoa. Gente, note que os dados são de 2008, já estão meio ultrapassadinhos, meio antigos, né? E tem o nosso país belo, querido Brasil, que na época produzia 1 trilhão e 572 bilhões, e per capita, né, já dividido pelos 200 milhões de brasileiros, vai dar 8.197 dólares por pessoa. Então, nessa comparação aqui, a gente vê, e não tem todos os países do mundo aqui, é só países selecionados para a gente fazer uma comparação, mas você vê que a Noruega, né, ela é bem mais rica que todos esses países do ponto de vista do PIB per capita. Em média, o norueguês, né, produz 95 mil dólares, enquanto o americano, o francês, o alemão, o italiano estavam lá perto dos 40, certo? Já o Brasil estava bem menos, 8. Já a China, naquela época, estava bem menos, 3.300. Hoje, gente, a economia chinesa, o PIB da China na época era 4 trilhões, comparado com 14 dos Estados Unidos. Hoje a da China está encostando na dos Estados Unidos, já está até passando. Então, a China cresceu muito nesses últimos 10, 12 anos. Tá? Então, esses números aqui realmente seria legal dar uma atualizada para ver isso, que tem outros países que andaram crescendo e que tem países que são bastante pobres. Por exemplo, 2 países africanos que eu coloquei aqui, Moçambique e Burundi, eles têm um PIB per capita de apenas 465 dólares por pessoa. E a Índia, o interessante da Índia é que você olha 1 trilhão,2 de PIB, você fala, poxa, a economia é até que grande, né? É quase do tamanho da do Brasil, em 2008. Só que a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, quando você divide esse aqui por 1 bilhão, vai dar 1.000 dólares somente por pessoa. Tá? Então, em renda per capita, a China, desculpe, a Índia, em renda per capita, PIB per capita, a Índia tem uma economia aí relativamente pobre. E tem mais uma medida de bem-estar econômico, ou riqueza, além do PIB e do PIB per capita, que é o tal do IDH, que nada mais é do que um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice que ele varia entre 0 e 1. Tá? 0 é péssimo índice, 1 é o máximo do índice. E, na verdade, ele não vai pegar só a dimensão econômica, que basicamente o que eu fiz até agora foi pegar a dimensão econômica. Né? Peguei o PIB, dividi pela população, beleza. Agora, o IDH ele vai fazer uma coisa interessante, que é medir também outras coisas. Ele vai medir, além da dimensão econômica, que ele pega a renda, ele vai medir como que é a educação naquele país. Então, como que as pessoas estão sendo educadas naquele país. Tem um indicador aí dentro, no caso do Brasil é o IDEB, né?
IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que está aqui dentro, que mede a educação de alguma maneira. E longevidade, aí seria um índice de saúde. Saúde tem muitos índices, um deles é esse índice de longevidade, longevidade significando o número de, em média, número de anos que as pessoas vivem naquele país. Tá? Então, quanto mais eu vivo, melhor o meu IDH. Quanto menos anos a população vive, menor o IDH. Então, o IDH é um número entre 0 e 1 e vai ser a média dessas três coisas, tá? Não só a econômica, mas a de educação e de longevidade também. Então, aí quando você começa a olhar o IDH, tá? Lembra que dentro aqui você tem renda, sim, mas você tem educação e saúde e longevidade também, tá? Então, olha que interessante, a Noruega, a tal que era a mais rica de PIB per capita, também tem o IDH perto de 1, olha só, 0,968, um dos maiores IDHs. Estados Unidos, França, Noruega, engraçado, né? Eles têm um PIB per capita menor, bem relativamente menor que o da Noruega, mas próximos, IDHs próximos, né? 0,95, 0,94, 0,93. Aí depois a gente tem um pulo aqui, uma queda. Rússia, Chile, Brasil, 0,8. O Brasil com IDH de 0,8 até que não está tão mal. Já foi muito pior há décadas atrás, né? Mas hoje o Brasil até que tem um IDH relativamente razoável. E aí você vê países como a China, que, enfim, como eu estava dizendo, crescendo olhos vistos, na época ainda tinha um IDH bem baixo, relativamente menor do que o Brasil, subiu bastante esse IDH graças ao crescimento econômico, graças à melhoria na educação e graças ao aumento da vida média dos chineses, né? Então, eles também hoje já estão com um número maior. Mas, de novo, o interessante é que os países que têm baixo PIB e baixo PIB per capita também têm um baixo IDH, né? Veja os países da África, 0,36, é uma diferença muito grande, né? Níveis de educação, não só renda baixa, mas níveis de educação e de longevidade muito baixos, tá bom? Enfim, eu convido aí a procurar os índices de IDH dos países hoje, 2021, comparar entre eles e me dizer depois como é que está a situação do IDH aí. Aqui em 2008 e aqui em 2007, pintei os países em 2007, depois de 2012, os IDHs aqui com... desculpa, esse aqui não é IDH, não. Esse é IDH. O próximo slide é IDH, mas esse slide anterior é o PIB per capita. O PIB per capita. E aí os que são roxão mais escuro, tem PIB per capita maior. Quanto mais vai clareando o roxo, menor o PIB per capita. Então você vê o Brasil aqui nessa faixa dos 4 mil aos 9 mil dólares per capita em 2007, que é um número que a gente conseguiu aqui, mais ou menos, até que foi 8 mil, né? Foi nessa faixa mesmo. O Brasil, a gente tinha conseguido 8 mil, está aqui nessa faixa desse roxo aqui, do 9, perto do 9 mil. Argentina e Chile também. Venezuela, em 2007, ainda tinha um PIB per capita alto, caiu muito o PIB da Venezuela, problemas políticos já faz anos aquele país, né? E aí os países aqui da Europa, a Rússia, os Estados Unidos têm, enfim, PIB per capita bem mais alto. Tá? Inclusive a Noruega, que é essa daqui, ó. Essa aqui, ó, em cima da Suécia, é a Noruega, tal, que está com 95 mil dólares per capita. Bom, e já o IDH, pintamos em 4 cores diferentes. IDHs abaixo de 0,5 é vermelho, depois tem o laranja, o verde e o azul é o maior IDH. Então, a gente vê os maiores IDHs na América do Norte, na Europa Ocidental, no Japão, Coreia e Austrália. IDH muito elevado são os azuis. Os verdes são os elevados. Aí você vê o México e vários países da América do Sul. Um ou outro país aqui, a Líbia e a Arábia Saudita, Turquia, leste europeu e ex-União Soviética, tudo com verde.
Em amarelo, aí você já vê aqui no Brasil, já tem os mais pobres, as Guianas, alguns países da América Central, Bolívia e Paraguai, muitos países da África subsaariana, mas também, desculpe, a África do Saara e a África subsaariana, e aqui o sul da Ásia e o sudeste asiático. E aí, finalmente, os mais pobres, que são esses em vermelho, fazem parte da África subsaariana, a Somália aqui, e esse que está isolado aqui é o Afeganistão, esse vermelhinho aqui isolado. Muito bem. Então, é isso. PIB. Falamos sobre PIB, agora eu vou só falar uma última coisa sobre PIB, que é a questão do PIB nominal versus o PIB real. A diferença entre os dois é que o PIB real, ele desconta a inflação, é o PIB nominal descontado da inflação. Vejam vocês, PIB nominal é aquilo que a gente mede, é aquilo que vocês mediram, preços correntes, aquela definição de agora há pouco. Se por acaso você tiver um índice de inflação que possa descontar o valor dos preços ao longo do tempo e descontar essa inflação do PIB nominal, você vai ter o PIB real. Porque a questão, uma coisa, e é o que eu estou dizendo aqui nesse segundo slide, para eu poder comparar PIB determinado em vários anos, eu não posso usar só o PIB nominal de um ano com o PIB nominal do outro. Eu tenho que converter para PIB real, usando um índice de inflação, um índice de preços, que eu vou mencionar daqui a pouco. Vamos falar sobre inflação e preços daqui a pouquinho, mas o ponto é que, veja você, adianta eu comparar o valor do Gol, que custa 50 mil reais hoje, aí eu quero comparar a produção de hoje com a produção de 1900 e... não, de 2000, do ano 2000. O ano 2000, o Gol custava 14 mil reais. Hoje ele custa 50 mil reais. Então, como é que eu faço para comparar o PIB, a produção daquele Gol em 2000, com o Gol de 2021? Não dá, né? Porque os custos subiram, a inflação subiu, todos os preços mudaram nesses 21 anos. Então, o que eu tenho que fazer é comparar o PIB de 2000 real com o PIB de 2021 real. Ou seja, eu tenho que pegar o PIB deles lá e comparar na mesma moeda. Eu tenho que calcular a inflação entre 2000 e 2021, descontar essa inflação do PIB de 2021 e aí sim poder comparar os dois números. Porque senão não adianta comparar. 10 mil reais comprava muito mais em 2000 do que 10 mil reais compra hoje, certo? Tanto é que o Gol não custa mais 10 mil reais. O Gol custa 50 mil reais. Então teve alguma inflação aí nesse tempo. Isso para um país que nem o Brasil, que tem uma inflação relativamente alta. Ele tem uma inflação média, eu diria, não alta. Já tivemos inflação alta nos anos 80 e nos anos 90. Aquilo sim que era inflação alta. Hoje em dia, nem tanto. Mas países como a Europa e Estados Unidos têm uma inflação bem mais baixa, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, se eu quiser comparar a produção de 2000 com a de 2021, eu também tenho que arrumar um índice de preços para descontar os preços desses 21 anos, poder comparar um ano com o outro. A diferença é que lá vai ser uma taxa de inflação menor, né? Você ia lá comprar um automóvel. Eu lembro que quando eu comprei o meu carro lá em 95, eu paguei 16 mil dólares. O mesmo tipo de automóvel hoje vai estar uns 18, 20, talvez até consiga por 16 mil. Não vai estar muito diferente porque a inflação é mais baixa, né? Mas mesmo assim, para comparar PIB, quando você fala de muitos anos, diferentes anos, eu tenho que descontar a inflação. E o que é a tal da inflação? Definição: inflação é aumento de preços na economia. Isso é inflação. Existe uma tal de deflação também, que vocês já ouviram falar talvez, mas nada mais é do que uma inflação negativa. Ou seja, quando os preços, ao invés de aumentarem ao longo do tempo, eles diminuíram.
A gente que, novamente, a gente que é brasileiro, está acostumado com o preço aumentando ao longo do tempo, e fica meio difícil de entender essa ideia de deflação, mas a verdade é que países como o Japão sofreram deflação durante uns bons anos, tá? E cair preço não é legal. Ou é? Bom, tá certo que aumentar o preço, as pessoas, os consumidores detestam, né? Porque tem que pagar mais caro o produto. Mas a deflação ela é ruim, não para o consumidor, porque se antes eu pagava 1.000, agora eu pago 990, poxa, eu vou ter que gastar 10 a menos. Para mim é uma beleza. Mas e para o empresário? Já esqueceu quem que roda a economia? O empresário, né? Empresário que recebia pelo seu produto R$ 1.000 e agora está recebendo 990, não deve estar nada feliz, né? Então, deflação também não é legal para a economia. Mas o ponto é que o preço dos bens e serviços varia no tempo. Tá? E como que eu meço essa variação dos preços, até para poder comparar preços de 2 anos diferentes, que nem naquele exemplo que eu estava falando agora há pouquinho, usando uma taxa de inflação, tá? Que é a mudança dos preços num determinado período, ou seja, comparando hoje com o período anterior. Se for positivo, se chama inflação. Se for negativo, se chama deflação. Tá? Então, a taxa de inflação é o aumento percentual, quando eu comparo 2 pontos no tempo. Aumento percentual, ótimo. Então, vai ser algo do tipo isso aqui, ó. Eu já volto todos esses slides que eu pulei, tá? Mas se eu quero saber a inflação, eu tenho que comparar a inflação, a taxa é uma variação percentual. Então, é o final menos o inicial, dividido pelo inicial, vezes 100%. Nós já falamos sobre isso. Final menos inicial, dividido pelo inicial, vezes 100%. Lembra quando a gente falou da elasticidade? Que a elasticidade a gente calcula assim, final menos inicial, dividido pelo inicial, vezes 100%. Mesma coisa inflação. A inflação é uma taxa de variação num período. Então, eu quero saber, ó, as coisas custavam no mês 1, custava 1.000, agora custa 1.020. Qual que é a inflação? Então, final menos inicial sobre inicial vezes 100%. 1.020 menos 1.000 sobre 1.000 vezes 100, que vai dar 20 aqui, dividido por 1.000, 0,0, vai dar uns 2%. Então, a taxa de inflação vai ser 2%. Por quê? Porque o preço no final era 1.020, no inicial era 1.000. Então, 1.020 menos 1.000 sobre 1.000 dá vezes 100, vai dar 2%. Beleza, gente? Então, taxa de inflação é assim que calcula? Aumento percentual? Tudo bem. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês que vem lá do livro, que é a taxa de inflação anual do Brasil, e também já está defasado, porque de 2009 para cá eu não atualizei essa tabelinha, mas dá uma olhada nessa inflação, esses números que vocês estão vendo aqui é a inflação anual. Significa que em cada ano os preços variaram de acordo com isso aqui. Então, vamos começar pelo fim. Nos anos 2000, nós tínhamos uma inflação baixa, 5%, 9%, exceto essa época aqui, por causa da eleição do Lula, deu um pouco mais de inflação, as pessoas ficaram com medo, aumentaram o preço. Tivemos uma inflação de 14%, de 10%, mas logo caiu para 6, 5, 2, 4,3% no ano 2009. 4,3% no ano 2009 significa que entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro, a inflação variou só 4%. Os preços aumentaram 4% naquele ano. É o que significa. Mas dá uma olhada para trás aqui, por exemplo, 1980. Nos anos 80, 99%, 93%, 100%. Vocês sabem o que quer dizer uma inflação de 100%? Significa que naquele ano os preços variaram 100%. Ou seja, os preços dobraram. Uma coisa que um carro que custava 50 mil, no fim do ano estava custando 100 mil. Você pode imaginar o que é inflação alta? O que é isso? 100%? É uma inflação alta, né? Agora, olha aqui que doideira no fim dos anos 80. 900%, 1.800%.
os preços subiram 1.800%. Teve uma inflação muito alta até o ano de 94. Esse período aqui da hiperinflação no Brasil, né, foi muito difícil, né, porque a gente teve que conviver com preços variando muito rápido. Então, essa época aí, os preços aumentavam muito rápido, o salário aumentava rápido para tentar manter mais ou menos o poder aquisitivo das pessoas, né? Então, todos os preços subiam muito alto. Aí, com o Plano Real, em 94, finalmente funcionou. Foi aquele ano ainda teve uma inflação alta, mas no ano seguinte a inflação despencou para 22% e depois inflações com preços, né, com umas taxas bem menores. Então, o que eu quero dizer para vocês é que até meados dos anos 90, o Brasil sofreu com altíssima inflação, só sendo debelada a inflação com o Plano Real em julho de 94, né, que foi no ano seguinte refletir aí a inflação baixa. Então, a partir daqui, a gente só tem tido inflações bem mais baixas, tá bom? Então, como que eu calculo, como que eu meço a inflação? Então, inflação se mede assim, ó, sempre. Se eu quero saber a inflação de julho, que é o mês 2, eu comparo o preço de julho com o preço de junho, divido pelo preço de junho vezes 100%. Tá bom. Só que, isso aqui é simples, só que eu posso fazer isso de muitas maneiras. Eu tenho, em outras palavras, muitos índices de inflação. Muitos. Tá? Por que eu tenho muitos índices de inflação? Porque não existe um modo só de medir preço das coisas. Tá certo? Olha só, IPC é o índice de preço ao consumidor. Então, o que ele mede? Ele chega para o consumidor e fala: consumidor, como que aumentou os preços para você no mês de julho? Então, ele vai lá e compara julho com junho, preço ao consumidor. Mas que consumidor? Então, aí que tá, né? Consumidor típico. E o que é um consumidor típico? Então, é por isso, cada índice de inflação vai medir a inflação de um jeito. Então, por exemplo, tem o IPC do IBGE. IBGE é o órgão de estatística do Brasil. FIPE é um órgão da USP, do Departamento de Economia da USP. Ambos medem a inflação, ambos medem o IPC, pegando o que ele acha que é um consumidor típico. Então, um consumidor típico ele vai gastar com comida, com transporte, com vestuário, com aluguel, com etc. E todos os outros transportes, acho que eu já falei, todos os outros tipos de produto, né? E aí, dependendo do produto que eu colocar e medir, eu vou ter um índice de inflação. Os índices de inflações mais famosos no Brasil, que são mais utilizados, é o IPC do IBGE, o IPC da FIPE e o IGP, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas. IGP significa Índice Geral de Preços, tá? E esse tem algumas variações, tem o IGPM também, que é uma variação do IGP, mas é um índice da Getúlio Vargas que eles medem de inflação há muito tempo. Então, esses são os 3 índices de inflação. Aí você fala, qual inflação que eu uso? Bom, olha, sinceramente, eu acompanho o IPC do IBGE, que inclusive o nome dele é IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, quando você vir por aí, IPCA é a inflação do IBGE. Então, o IPCA e o IGP são os mais famosos, tá bom? São as mais medidas de inflação. Mas como são entidades diferentes que medem e coisas diferentes que eles estão medindo, não vai ser igual. Não vai ser do índice de inflação igual, pode ter certeza. Por exemplo, o IGP aqui, ele usa alguns produtos, mede alguns produtos que não estão na cesta do IPC, e vice-versa. E aí, o duro é que eles são usados de maneira diferente na economia. Eu sei que o IGP é bastante utilizado para a inflação do setor imobiliário, tá? Ou seja, preços dos apartamentos e das casas. Já o IPC do IBGE é usado pega o consumidor típico e vê o que ele compra. Arroz, feijão,
sei lá, carne, óleo, farinha, sei lá, mais todos os itens que estão na cesta do IPC. Então, o interessante é que eu queria falar para vocês aqui é isso, que existem muitos medidores de inflação e eles são diferentes entre si. Até porque em cada país, em cada região, faz sentido ter algum tipo de produto na inflação, na sua cesta de inflação e outros não. Por exemplo, eu morei na Itália, né, vocês sabem, não faz sentido eu chegar para o italiano e falar, como é que vocês colocam o preço do feijão na cesta de vocês, né, para calcular a inflação, né? Eles vão falar, não, o italiano não come feijão, o italiano só come arroz no risoto, e olhe lá, não é que nem brasileiro que come arroz, feijão, a carne e uma salada, é diferente. Então, entre as coisas dos índices deles, vai ter a massa, vários tipos de massa, porque eles comem vários tipos de massa direto, os produtos agrícolas, tipo abobrinha, sei lá, rúcula, alface, tomate, essas coisas são bastante importantes para a inflação deles, então esses itens entram no índice de inflação da Itália, que eu não sei se aqui no caso do Brasil não entra, provavelmente entra menos, com peso menor. E mesma coisa Estados Unidos, né? Eu também morei lá e o prato típico lá é carne com batata e talvez algum legume. Então, você vê, arroz e feijão jamais, né, nos Estados Unidos. Então, é isso. O que você põe no índice de preços vai depender muito do que você está falando, quem é o seu consumidor típico, né? O consumidor típico varia muito de país para país. E então é isso. Tem muitos índices de inflação. Tanto é que tem até índice de inflação do atacado. Você sabe o que é atacado? Atacado e varejo? Varejo são aqueles serviços que vendem para pessoas que compram poucas coisas. Já o atacado é quando você compra de lote grande. Tipicamente, quem compra de atacado é para você montar um negócio, para você vender num outro negócio, né? Então, os preços no atacado têm outra mudança do que os preços das pessoas no varejo. Então, existe o tal do IPA, que a GV também mede, ela inventou aí um índice de inflação do atacado. Então, o ponto, meus amigos, é que existem muitos índices de inflação, tá bom? Então, não se assuste quando falar que tem mais de um. Os mais famosos é o IPCA do IBGE, o IGP da Fundação Getúlio Vargas. E pronto. Como que eu calculo isso? Primeiro, eu escolho os produtos, já falei para vocês, que tipo de produto que eu calculo na cesta de inflação? No Brasil é diferente da Itália, que é diferente dos Estados Unidos. E o peso que eu coloco para cada produto. Por exemplo, feijão e arroz, no Brasil vou colocar bastante peso. Já na Itália eu vou colocar algum peso no arroz por causa do risoto, mas não vou botar peso nenhum no Japão, vai ser 0%. Entendeu? E é isso que a gente mede, e aí faz pesquisas mensais. Então, aí na cidade de vocês, onde cada um mora, também vai ter a inflação local, porque os preços no supermercado, sei lá, em Sorocaba, pode variar um pouquinho diferente de Santos, que por sua vez pode variar um pouquinho diferente de São Paulo, né? E aí, então, é isso. Quais são os produtos que estão na cesta? Em segundo lugar, eu pesquiso os preços. Aí eu vou anotando, olha, 31 de maio, a carne de primeira custava R$ 70 o quilo. Agora, 30 de junho, 1º de julho, quanto custa? R$ 81. Então, eu tenho que anotar esses dois preços. Calculo aí o custo da cesta. Opa, comparo do período anterior com o de hoje. Como que eu faço isso? Né? Através daquela formulinha que é essa daqui, ó, que é essa formulinha. Mas eu tenho sempre que comparar com um ano base, ou com um mês base, ou com um período de que eu estou calculando a inflação, tá? E depois, por exemplo, estou comparando a inflação de mês a mês, tá? Então, o ano base vai ser aí janeiro de 2021. Comparo fevereiro com janeiro, depois março, depois abril, depois maio, e vou fazendo isso mês a mês. E mês a mês eu computo a taxa de inflação, que nada mais é que a mudança percentual de um mês comparado com o outro. Ou seja,
inflação final menos a inicial, dividido pela inicial, vezes 100%, tá bom? Então, e aí para cada produto, né, com seus pesos, e eu calculo a inflação total, tá certo? O índice total. É assim que calcula. Deu para entender mais ou menos a ideia de inflação? Como que calcula e o porquê que é importante a gente pensar na inflação, calcular a inflação? A importância vem daí, porque os preços eles variam ao longo do tempo. Uns mais, outros menos. Como eu disse, no Brasil mais, em países como da Europa e dos Estados Unidos menos. Mas ainda assim é importante descontar a inflação, porque os preços mudam ao longo do tempo. Então eu não posso comparar uma coisa que foi produzida no ano 2000 com outra que foi produzida em 2021, porque os preços são muito diferentes em 2000 e em 2021. Então, eu tenho que usar uma taxa de inflação aí para descontar a mudança nos preços. Beleza? Vamos falar agora de um outro preço importante, que é o preço do dinheiro. Como assim preço do dinheiro? Sim, o dinheiro, como a gente vai ver na aula que vem do mercado financeiro, o dinheiro é um produto como qualquer outro, como arroz, feijão, automóvel, que você compra para utilizar para alguma coisa, o dinheiro você também compra para investir ou para fazer um pagamento de uma conta ou para, enfim, seja lá qual for a necessidade sua, as pessoas pegam o dinheiro e usam emprestado, né? E o preço do dinheiro é isso. Eu vou pegar o dinheiro hoje, vou devolver no futuro para quem me emprestou, pagando uma coisinha a mais, que seria justamente a taxa de juros. Então, eu pego 100 mil reais emprestado, pagando uma taxa de juros de 10% ao ano. Significa que, se eu ficar com esses 100 mil reais durante um ano, depois de um ano, eu vou ter que te pagar os 100 mil mais 1% desses 100 mil, que no caso aí vai ser R$ 1.000, certo? 100 mil, isso mesmo, R$ 1.000. Então é isso, taxa de juros é o preço do dinheiro. Até aí nenhuma novidade, vocês já sabem. E saibam que, assim como você tem o PIB nominal e o PIB real sendo o PIB nominal, que é aquele que a gente mede, descontado a taxa de inflação, então eu meço o PIB e desconto a taxa de inflação, a taxa de juros é a mesma coisa, por causa da inflação. A inflação, ela é uma espécie de, como eu vou dizer, como os preços aumentam, a gente tem que descontar a inflação para comparar dois períodos do tempo, isso a gente já sabe. Medida de perda também, né? De renda, perda de valor ao longo do tempo. Então, vamos supor, só por um minuto, que a taxa de inflação é zero, ou seja, não variar os preços no ano todinho. Então, a taxa de juros que eu cobro é a taxa de juros nominal. Tá? Eu peguei emprestado no banco por 10% ao ano, então eu vou pagar 10%. Só que esses 10%, se tiver inflação, vai chegar no fim do ano, eles não vão valer a mesma coisa. Por quê? Porque vai ter uma inflação. Aquele dinheiro que você pegou emprestado vai desvalorizar. Então, vamos supor agora assim, com inflação zero, os 10% menos zero dá uma taxa real verdadeira, corrigida pela inflação, vai ser 10 menos zero, vai ser 10. Só que se tiver inflação, vamos supor que tem inflação de 1%. Então, eu vou continuar pagando a taxa nominal dos 10%. Só que houve desse dinheiro uma desvalorização de 1%. 10 menos 1, 9. Então, no fundo, o que eu paguei foi 9%. Por quê? Eu paguei os 10, só que perdeu o valor desses 10 aí, perdeu o valor em 1%. Então, no fim do ano, os juros reais, ou seja, comparando os juros de dois períodos, ele vai estar descontado a inflação. Então, em períodos de inflação alta, o que acontece é que se a inflação for alta, ela pode ser até maior que a taxa nominal, né? E a taxa de juros reais ser negativa. Geralmente, a taxa de juros reais não é negativa, porque as pessoas aumentam a taxa nominal quando você tem inflação alta demais. Mas saibam isso, né, que pode existir taxa de juros reais negativa
quando a inflação supera os juros que foi contratado na sua taxa nominal. Alguma dúvida, alguma pergunta até o momento, pessoal? É isso. Eu peguei R$ 1.000 emprestado, vou pagar daqui a um ano, e contratei do banco, e o banco está dizendo que eu tenho que pagar 10%, 15%, aliás. Falo, tá bom, tudo bem. Só que é uma inflação alta nesse período, uma inflação de 10%. Bom, eu paguei para o banco os 15%, só que o dinheiro desvalorizou em 10%. Então, quanto que no fundo eu acabei pagando? A diferença entre os dois, que é a taxa de juros real, né? 15 menos 10 vai dar 5%. Muito bem. E, finalmente, um último tópico que eu queria falar para vocês hoje é a questão do desemprego. Vamos lá. Taxa de desemprego. Desemprego são aquelas pessoas que não estão trabalhando, por isso que fala desemprego, estão desempregados, sem emprego e estar empregada. Então, a taxa de desemprego são aquelas pessoas que não estão trabalhando, mas que poderiam se existisse o emprego ou se ela conseguisse pegar um emprego. Então, vejam vocês o seguinte ponto. Dentre os desempregados estão as pessoas que não têm emprego, mas que podiam estar empregado, como já diz aí. Só que vejam vocês, nem todas as pessoas poderiam estar empregadas, né? Por exemplo, os bebês de colo, ou as crianças, ou as pessoas que estão de 12 anos, 11 anos, 10 anos, que estão abaixo da lei, né, que permite a idade mínima que é permitido trabalhar. A partir de 14 anos, o país já conta como as pessoas que podem trabalhar. E quem mais que eu desconto? Opa. Tá. É o seguinte, desculpe, eu estava dizendo, dando a definição de desemprego e vendo as pessoas que podem trabalhar. Então, aqueles bebês não podem, certo? As crianças que estão abaixo da idade mínima legal também não. Aquelas pessoas que estão com bastante idade, que não estão trabalhando, que já se aposentaram, também estão fora. As pessoas que têm alguma desabilidade, estão doentes ou têm alguma deficiência que não faz com que elas consigam trabalhar, elas também estão fora. Todas as outras que estão dentro é o que a gente chama de PEA, ou população economicamente ativa. Tá certo? Então, pega a PEA, desconta as pessoas que não são ativamente, do ponto de vista econômico, que não podem trabalhar, seja porque por causa da lei ou por causa da saúde, enfim. Pega todas essa pessoa. Então, no Brasil, a população como um todo é 200, mas a PEA não vai ser 200. Descontando, né, vamos dizer que as pessoas que não podem trabalhar são, vou botar bem baixo, 20 milhões. Então, 200 menos 20 dá 180. Então, a PEA é 180 milhões de pessoas. Aquelas pessoas que não estão empregadas, mas que fazem parte da PEA, dividido pela PEA, é a taxa de desemprego. Então, vamos supor que tem 18 milhões de pessoas procurando. 180 milhões de pessoas na PEA, 18 dividido por 180, vezes 10, 100%, vai dar 10%. Então, a taxa de desemprego é 10%. O importante é isso, que seja capaz, seja por conta da saúde ou da lei, e a questão de estar disposta a se empregar. Tem pessoas que, não, por algum motivo que seja, também, de novo, saúde ou não, eles não estão querendo trabalhar no momento. Essas pessoas a gente tem que descontar da PEA. É difícil de medir as pessoas que não estão dispostas a trabalhar, mas também é difícil medir, né, quem está capaz para trabalhar, né? O IBGE tem lá os métodos de você estimar isso aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a taxa de desemprego se mede assim. Não é só
quem não está trabalhando, mas aqueles que não estão trabalhando, que poderiam trabalhar, que faz parte da PEA. Então, lembrando que tem pessoas que não fazem parte da PEA, e aí eu não posso comparar com aqueles que estão desempregados. Então, no início da aula, eu mencionei para vocês que a taxa de desemprego está 14% hoje no Brasil. Então, 14% é isso. São aqueles que não estão trabalhando comparado com a PEA total. São aqueles que estão trabalhando e aqueles que não estão trabalhando, mas que estão procurando. Nesse sentido, o desemprego é calculado assim, ó, dessa maneira: desempregados dividido pela força de trabalho. Força de trabalho é quem está desempregado mais quem está empregado. Então é como se fosse assim, olha, isso que vocês estão vendo nesse slide é assim, ó, desempregado dividido por desempregado mais empregado. Essa que é o modo de calcular o desemprego, índice de desemprego. Os trabalhadores que não estão dispostos a se empregar são chamados também como de trabalhadores desencorajados. São aqueles que até procuraram emprego por um tempo, até gostariam, mas não estão mais procurando. Então, esses trabalhadores desencorajados, eu acabo descontando da PEA, porque a PEA são todas aquelas que são capazes, né? E aqueles que não estão, que estão desencorajados, ou seja, não estão dispostos, são os desencorajados. Então, desconto desencorajado, né? Vê quem está trabalhando, quem não está trabalhando, calcula o índice de desemprego deste modo. Desemprego dividido pela soma de desempregado mais empregado. É simples. E vezes 100%, claro, para dar uma taxa de desemprego. Então, no Brasil, hoje, a taxa está em 14%. E é alta, viu? É relativamente alta. Ela tem crescido bastante desde 2014 para cá, taxa de desemprego. Nos anos 2000, a taxa de desemprego foi bastante baixa, principalmente aí entre 2003 e 2008, 2009. Beleza? Muito bem. Taxa de desemprego. É isso. Eu vou falar para vocês agora, rapidamente, porque acho que é o último ponto do tópico de hoje, que existem alguns tipos de desempregos, 4 tipos de desempregos. 4 tipos. E esse desemprego que eu estou falando, que eu defini até agora, como sendo os desempregados dividido pela desempregado mais empregado vezes 100%, se refere a esse 4º tipo de desemprego aqui, que é o desemprego cíclico. Tá? Então, o desemprego que a gente mede por aí, que fala que é o 14% do IBGE, é o desemprego cíclico. Como assim desemprego cíclico? E eu já vou definir os outros 3 também, falar daqui a pouco, rapidinho. Mas eu estou começando por desemprego cíclico, é porque o desemprego cíclico é o mais importante, que é o desemprego que, como o nome já diz, é cíclico. Ele sobe e desce, ele aumenta, ele diminui. E ele diminui e aumenta de acordo com o ciclo de negócios, de acordo com a macroeconomia. Se a economia sobe, está indo bem, estão produzindo mais, as empresas estão vendendo mais, o desemprego cíclico cai. Se a economia vai mal, está aumentando o desemprego, está diminuindo a produção, as pessoas estão vendendo pouco, aumenta o desemprego cíclico. Por que eles vão na direção oposta? Porque é isso, quando o PIB aumenta, quando a economia cresce, a PIB, produção aumenta, eu preciso de mais gente para trabalhar. Então eu contrato mais gente, as empresas contratam mais. Eu crio uma empresa do nada, zero, né, uma empresa nova, as pessoas criam empresas novas e aí diminui o desemprego. Por isso que quando eu falo que o PIB, nesse desemprego cíclico, é variação da produção do PIB. Tá? Isso aqui é a variação do PIB. PIB sobe, desemprego cai. PIB aumenta, PIB desce, desemprego aumenta. Tá? PIB aumenta, desemprego cíclico cai.
PIB cai, desemprego cíclico aumenta. Tá? Então, é isso, a economia vai entrar, e às vezes, em recessão, que é quando só cai a produção, e, às vezes, né, quando a economia só aumenta, vai ser crescimento econômico. Tá? Então, esse é um ciclo de negócios mesmo. Às vezes a economia está bem e às vezes ela está mal. Com a pandemia, no mundo inteiro, a economia entrou em recessão, então o PIB, ou produção, caiu em todos os países e o desemprego aumentou por conta disso. Então, o Brasil já vinha aqui, como eu mencionei, já vinha aumentando o desemprego, piorou, caiu mais o desemprego por causa da pandemia. Tá certo? E é isso. Então, essa é cíclico. Vamos falar desses 3 tipos a mais de desemprego que existem. Primeiro é o desemprego friccional. E já vou avisando de agora, de que o 1, 2 e 3 são menores, são taxas de desemprego pequena, por definição. Por exemplo, o desemprego friccional é um desemprego daquelas pessoas que estão entre empregos, ou então que está entrando pela primeira vez no mercado de trabalho, ou então é aquele desempregado que estava parado, estudando, fazendo faculdade, ou resolveu fazer um MBA, parou e resolveu, depois de uma ausência, voltar e começar a procurar emprego. Então, por isso que chama friccional, fricção, né? Ou seja, é aquele pequeno desemprego que existe entre quem, por exemplo, sabe quando você está trabalhando numa empresa, aí, poxa, fiquei sabendo que meu colega lá saiu da empresa tal e foi trabalhar numa outra. Ficou um mês lá parado, esse é desemprego friccional. Ou então aquele teu colega que estava fazendo MBA ou faculdade de contábeis, 2 anos, 4 anos e arrumou emprego. Aquele período que ele ficou parado, desemprego friccional. Então, não é o desemprego cíclico, que é aquilo que eu estava falando antes. É um desemprego pequeno que é só medido para enquanto você está ali entre empregos ou voltando para o mercado de trabalho. Sazonal. Sazonal é, como o nome já diz também, sazonal, né, tem a ver com o tempo, com períodos de tempo bem específicos. O caso aqui de Guarujá, aqui pertinho de nós, aqui em Santos também, mas mais Guarujá, existe seguinte fator sazonal: inverno e verão. No inverno, os hotéis fecham, os restaurantes fecham. Por quê? Porque está aquele vento gelado, ninguém quer ir na praia, no hotel, ver aquela praia bonita de Guarujá, porque está um frio do caramba. Então está tudo meio fechado. No verão, o contrário. No verão, você não tem uma vaga no hotel, o restaurante está sempre lotado. Por quê? Porque sazonalmente, ou seja, naqueles períodos, as pessoas estão lá trabalhando. Então, o desemprego que é relacionado com o sazonal, com o tempo, é um desemprego sazonal. Então, por exemplo, é de se esperar que no verão o desemprego seja menor em Guarujá. Por quê? Uai, os hotéis, os restaurantes estão contratando gente adoidada. E é de se esperar que o desemprego sazonal seja maior em julho, porque os restaurantes e os hotéis não estão contratando ninguém, porque está vindo pouco turista. Então, vai ter só um outro funcionário. Esse é o ponto. Então, o desemprego sazonal é pequeno e também tem a ver com isso, com padrões turísticos ou fatores sazonais. Outro exemplo é a produção de cana. Produção de cana, durante aquele mês aquele 1 mês ou 2 que eles estão cortando cana para produzir açúcar e álcool, eles contratam mais pessoas do que o resto do ano. Então, naquele período, o desemprego é baixo e nos outros períodos, o desemprego é alto. Tá bom? Desemprego sazonal é isso. E o estrutural é quando, na estrutura da economia, quando a estrutura de uma economia sofre um choque, e aí ela aumenta o desemprego do nada, de repente, por conta desse choque que ela sofreu. Outro exemplo da minha região aqui, de novo, Cubatão, uma cidade aqui perto de Santos, que tem várias empresas, tem um polo industrial aí de química e de siderúrgico, né, que é aço. Só que vocês não sabem, a Uzi Minas, principal empresa de aço aí de Cubatão, chamava, como é que é? Cosipa.
era a antiga Cosipa, resolveu fechar um alto forno, diminuir a produção de aço na cidade dessa empresa aí. Resultado, e olha que essa empresa aí funcionava desde os anos 50, aí, uma empresa muito antiga. Então, o desemprego era baixo. De repente, fechou mais da metade da produção de aço. Resultado, mandaram um monte de gente embora e o desemprego disparou de maneira estrutural, porque foi isso, a economia local sofreu um choque, fechou essa empresa, mais da metade da empresa de aço fechou, e aí o desemprego estrutural deu um pulo, né? Mas você vê também que não é uma coisa cíclica, não é que vai e volta, é um problema estrutural, da estrutura daquela economia. Resolveram fechar a unidade de Cubatão da Usiminas. As outras unidades da Usiminas lá em Minas Gerais continuam funcionando normalmente, então o desemprego lá nos outros lugares continua, não mudou, só mudou em Cubatão. Então, ó, desemprego friccional, sazonal e estrutural são casos específicos de desemprego que são relativamente pequenos e a principal definição de desemprego é o desemprego cíclico. É aquilo que tem a ver com a definição que eu dei para vocês agora há pouco de desemprego como sendo a soma, como sendo o número dos desempregados dividido pelos desempregados mais empregados. Então, esse desempregados aqui é o desempregado cíclico, tá? Aquilo que, enfim, quando o PIB sobe, ele diminui. Quando o PIB diminui, ele aumenta, tá bom? Que é o desemprego que eu vou usar direto no futuro próximo aí. Bom, olha, eu pulei os exercícios que tinham aí, mas eu já coloco para vocês aqui, de uma vez, a atividade, no último slide, está aqui a atividade do capítulo 9, com relação ao desemprego aqui. Essa primeira questão, nós falamos no começo da aula. A quarta nós também falamos. Acho que a única que nós não falamos foi essa última aí, essa 10. A primeira, a questão das 3 metas, a pergunta é se é possível conciliar as 3 metas ou mesmo 2 delas. Eu acho que se vocês voltarem lá no vídeo da aula de hoje, dá uma olhadinha, enfim, mas eu vou até mencionar de novo, a ideia de você conciliar as 3 metas é muito difícil, ou talvez até impossível, porque quando você aumenta crescimento econômico e estabilidade, quando você aumenta o crescimento econômico, você pode chegar num ponto de pleno emprego, mas quando chega no pleno emprego, já não tem mais pessoas para serem contratadas, né? Já está todo mundo contratado. O que acontece é que o único jeito de contratar outra pessoa é roubando, entre aspas, pessoas dos seus concorrentes, roubando funcionário das outras empresas. E para fazer isso, você tem que oferecer salários maiores. Salários maiores significa o quê? Aumento de custo das empresas, porque as empresas pagam os salários das pessoas, né? E aí começa a ter aumento de custo, olha o que acontece com a estabilidade de preço. Vai para o espaço, né? Cai a estabilidade de preço. Então, é meio que impossível conciliar as 3. 2 delas até dá, né? Porque é possível você conciliar crescimento rápido com pleno emprego, ou seja, durante alguns anos você está crescendo rapidamente, até vai diminuindo o desemprego cíclico, até chegar no pleno emprego, que é como se fosse próximo a desemprego zero. Nós sabemos aqui que 0, 0, 0 é difícil, né? Ter um pleno emprego. Por quê? Porque existe o desemprego estrutural, o sazonal existe o desemprego sazonal, estrutural e friccional. Existem esses 3. Então, como existem aqueles 3 tipos de desemprego, então chegar no pleno emprego total é difícil, mas vai.
crescendo rapidamente, bastante, vários períodos, até dá para você chegar no pleno emprego, e aí você conciliaria essas duas metas. Mas conciliar as três é bem difícil. Quanto a essa questão 4, que tipo de produtos que entram no índice de custo de vida para calcular a inflação, eu também já mencionei aqui, e vocês podem fazer uma pesquisa aí na internet para ver que tipos de produtos que entram no cálculo de inflação, mas eu já mencionei os principais deles. Falei sobre alimentos, falei sobre vestuário, né, roupas, falei sobre transporte, falei sobre alojamento ou aluguel, né, aluguel no caso, né, e transporte, no caso, os custos de transporte, né, gasolina, preço da passagem de trem, enfim, dá uma olhada que vocês achem sobre isso. Vamos ver a questão 10. Quando o desemprego está baixo, uma empresa que queira contratar mais empregados pode ser forçada a atraí-los de outras formas, por meio de oferta de uma remuneração maior, seja salários, né? Melhor salários. Isso pressiona os salários para cima e pode elevar a inflação no futuro. Comente essa frase no contexto no contexto da conciliação das três metas. Então, essa frase é exatamente do questão 10, é exatamente, desculpe, o motivo pelo qual é difícil de conciliar todas as metas. Exatamente esse o ponto. Desemprego baixo, já não tem mais quase ninguém para ser contratado. Só empregado de outras áreas ou de áreas que empregados não tão eficientes, né, os piores. E aí o único jeito é você contratando, tentando oferecer um salário melhor para as pessoas que estão já empregadas em outras empresas. Só que é lógico, se você paga esse salário, remuneração melhor, vai ser custo para você, né, para a sua empresa. E sendo custo para a sua empresa, o que acontece? Vai pressionar a inflação. E aí lá se vai a meta da estabilidade de preços. Tá certo? Ou seja, o ponto é que pleno emprego e crescimento rápido, eles são inflacionários. Depois de um tempo, né, o crescimento rápido, depois quando você chega no pleno emprego, isso aí acaba sendo inflacionário por esse motivo da questão 10. Tá bom? Esse é o ponto principal. Com relação a esses exercícios aqui do slide anterior, políticas públicas para diminuir os três tipos de desemprego, friccional, sazonal e estrutural, é muito difícil, né? Porque eles são pequenos e são funcionam quase sempre assim. Por exemplo, friccional, sempre tem gente entre empregos, trocando de emprego, indo para um outro. Sempre tem as questões sazonais. Guarujá não vai mudar, vai ser sempre assim. Essas cidades lá, que nem Araras, Piracicaba, que tem a questão do colheita de cana, sempre vão ser daquele jeito, né? Tem a questão sazonalidade dela. E o desemprego estrutural, quando pega, ele pega firme e fica um problema sério para a economia daquela cidade, tá? Então, é difícil. Aqui, talvez, o governo possa fazer alguma coisa para lidar com o desemprego estrutural. Quando ele bate, é difícil do governo fazer alguma coisa, mas tentar modificar a estrutura da economia da cidade, o governo pode fazer alguma coisa, né? Exemplo, de novo, Cubatão. Eles perderam mais da metade da produção de aço. Então, o que o governo de Cubatão pode fazer, ou o governo do estado, é lançar medidas para atrair outras empresas de outros setores, tentar desenvolver outros setores, tá? Tem uma cidade nos Estados Unidos que chama Pittsburgh, também foi um dos dois lugares que eu morei, né? Eu morei em Boston também, né? Em Cambridge. Mas essa cidade de Pittsburgh, a questão é que a economia de lá era muito, mas muito dependente do aço. Produção de siderúrgica lá, você tinha
sei lá, umas 5, 6 grandes empresas produtoras de aço. E o duro é que os Estados Unidos foi pego, né, pela concorrência com o aço chinês e coreano e até brasileiro, japonês também. Resultado, as empresas de Pittsburgh fecharam as portas, quase todas, e depois de um tempo, finalmente, todas. E aí você imagina o desemprego estrutural que criou naquela cidade, né? Houve até migração, gente mudando, saindo de lá, fechando, né, casas. Teve um bairro lá, Homestead, que virou quase que uma cidade fantasma, porque todas as casas vazias no bairro de Homestead, que é o bairro dos empregados de siderurgia da época. O o governo municipal fez? Fez uma política específica de tentar desenvolver outros setores. No caso de Pittsburgh, em particular, foi o setor financeiro, né? Os bancos de lá eram grandes, eram dois bancos importantes, que começou a treinar a mão de obra que estava ociosa na cidade para trabalhar no setor financeiro. Enfim, o governo, às vezes, no estrutural pode fazer alguma coisa e quase nada pode fazer no friccional e no sazonal. Talvez no sazonal aqui ele possa inventar alguma coisa para lidar com a sazonalidade. Por exemplo, se em Guarujá, no inverno, não vem turista, você pode criar uma festa de inverno, festa do morango, sei lá, festa de, como é que chama aquelas festas de cowboy lá? Rodeio, criar um rodeio em Guarujá para trazer as pessoas para lá na época onde não tem ninguém, né, no inverno. É uma possibilidade também, é uma política de governo. É isso. Aí tem essa questão também, encorajar os trabalhadores desencorajados pode diminuir o desemprego estrutural e cíclico? Olha, diminuir os desencorajados pode diminuir o desemprego cíclico, com certeza, e o estrutural, eventualmente, sim. Mas eu diria que o cíclico, pelo seguinte, o desencorajado é aquele que está procurando, depois ele para de procurar porque ficou desencorajado, não cansou de procurar. Se você consegue reencorajá-lo, ou seja, treiná-lo, dar algum tipo de treinamento, convencer que ele pode tentar trabalhar em algum outro lugar, fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, ele pode justamente trabalhar e diminuir o desemprego cíclico e o estrutural também, né? Então, a resposta é sim. E o como? Com essas políticas de ele se capacite, políticas de capacitação, para que o trabalhador se capacite e fique encorajado de volta. E depois possa ser contratado pela economia. Esse é o ponto. Bom, então, esse exercício aqui não precisa entregar, mas a atividade 9 precisa entregar sim. 7 a 10 dias aí, mais ou menos. E é isso por hoje.